Salve, salve, rapaziada! Meu Deus, que ânimo que eu tô pra gravar esse vídeo hoje, né? Porque a gente vai falar dos eliminados da Copa do Brasil. Bye, bye! Essa é a paródia que o Fute Paródias lançou hoje. A gente vai reagir aqui e trocar uma ideia no final do vídeo. Mas antes, quero falar só duas coisas. Primeiro, ainda bem que essa paródia saiu hoje. Se eu tivesse gravado um vídeo aqui logo depois do jogo, já era canal, já era Diego Nunes, ia estar preso, porque tanta atrocidade que eu tinha engasgado aqui pra falar. Pra vocês terem uma noção, eu estava assistindo o jogo na sala de aula. E quando teve o pênalti do Jandrei, a expulsão do Rafael, eu bati na carteira lá, xinguei. Então imagina se eu tivesse gravado um react do jogo, que eu pensei em faltar para gravar um react do jogo. Ainda bem que eu não fiz isso. E se eu tivesse gravado um vídeo aqui depois do jogo, seria ainda pior com a raiva que eu tava. Agora eu tô mais tranquilo, porque aí já entra outra coisa que eu queria falar rapidinho. Tô tranquilo porque eu parei para pensar. Deixa a Copa do Brasil para quem não tá na Libertadores. Né? A Libertadores tem aí Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Internacional. A gente vai disputar a Liberta, que é uma competição da hora, né? Uma competição de um peso gigante. Quem ganhar já ganha vaga no Mundial. Então é uma competição que os clubes brasileiros mais se dedicam, né? Se a gente for ver. E a Copa do Brasil, a gente deixa para os que caíram da Sul-Americana, da Libertadores. Deixa lá para os caras, entendeu? Eu acho justo. E é isso, vamos reagir, vamos falar um pouco. Eu vou falar, obviamente, mais sobre a polêmica do jogo do São Paulo e sobre a eliminação do meu time, mas a gente vai discutir um pouco também sobre todos os eliminados aí. Então bora reagir, sem mais enrolações, 1, 2, 3 e play! Chegaram as novas camisetas do Fute Paródias. E se os moleque tá liso, já manda uma pra nós já, hein? Comprando um lá, você ganha 2 camisetas. É só ir no site da loja, adicionar os itens no carrinho e usar o cupom 13 anos loja. Corre que a promoção é válida só até o fim do dia de hoje. Link na descrição. Alô, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Inter e todos os eliminados da Copa do Brasil. É hora de dar tchau. A CTB tão fire já tem um bom de dano, vai. Eu fico triste demais e escuto o rojão. A tropa dos velhinhos só bengalou o Inter. Papai do Saci é o Renatão. Saci entrou com um motoboy, ficou legal. iFood em casa pro canal. Já tava de vermelho já, né? Bastaram só 5 minutos. São Paulo morreu com Rafael expulso. Só de ver o Jandrei no lugar já é bababá. Quero nem olhar pra cara desse cidadão. Pelo São Paulo geral se borrou. O Jandrei não pega e nem faz ele bababá. Sintonia pra bola, paradinha. Demorou, bateu. Incrível e horrível cobrança. Uma das piores cobranças que eu já vi de pênalti na minha vida. O serão desceu bambu. O CRB quis dar um susto, mas parou no queixinho de Tutankhamon. Vai vazar Bragantino, deu monecrão do Savarino. Ai, que enfiada bela do Danilão. Mas não fizemos esse som pra elogiar. A graça é rir de quem vazou e deu bababá. Pegou até fez tudo, mas quem sair na troca do Dudu. Em Flamengo dizem como vai, Mengo bababá. Os mineirinhos é vingador, uns Copacabana, outros Copacabana. O Pinaldo Ian já tá em Goiás, Mengo bababá. E o Bahia dá sussu, o Retrô deu um susto, mas caiu, sem vai. Saciado se ferrou, e o Vasco querendo ser mais. Vai pra ele, cai pra chuchu. Teve bolo, cebolinha e tudo. E também Bidu, só não riu Gia que deu bababá. A tropa do Abel pirou, cabeça quente, o coração infartou. Chora, baby.
Rapaziada, em relação ao Palmeiras, é fácil resolver. Tá na crise aí, tá no momento ruim. Ó, a torcida do São Paulo foi lá, conversou com o Crespo, conversou com a diretoria, né? Fizeram um protesto no CT, o São Paulo começou a ganhar. O Corinthians, a mesma coisa, começaram a protestar, estender faixas lá na frente do CT, o Corinthians começou a jogar. Palmeiras faz a mesma coisa, pega uma cesta, coloca Nutella, pipoca, salgadinho, suquinho, vai lá na frente do CT e começa a cantar: ah, adversário, eu quero o seu mal. Mano, na hora os caras vão se sentir pressionados e vai começar a jogar. Vai dar certo, confia. É a cara da torcida do Palmeiras fazer isso, tá ligado? Então, é tranquilo resolver essa má fase aí do Palmeiras. Mas falando sério, né? Eu acho que essa má fase do Palmeiras vem por conta do Abel, que não tá fazendo um bom trabalho, da Leila, que não tá fazendo um bom trabalho. Mas como a Leila já ganhou muitos títulos, já fez muita coisa boa, como o Abel também é o maior treinador da história do Palmeiras, na minha opinião, tem muita gente que passa pano e não consegue enxergar que agora, no momento, não tá legal. A Leila, esse ano, fez contratações horríveis. Olha o Vitor Roque, o quanto que pagou no Vitor Roque, um jogador pífio. Olha o time do Abel como tá jogando, então precisa mudar. Só que eu acho que o Palmeiras tem uma arrogância que não consegue enxergar. A Leila, né, a comissão técnica, a diretoria, tem uma arrogância que não consegue enxergar isso. Então, por isso que o Palmeiras está nessa fase. Claro, pode ganhar títulos. O Palmeiras tem um ótimo time, um dos melhores elencos do Brasil, mas está numa fase ruim e precisa mudar, né? Só que eu acho que tem que se ferrar mesmo. Vou já chegar aqui falando isso porque, cara, todo mundo sabe que o time que eu mais odeio é o Corinthians, mas contra o Palmeiras, às vezes, eu prefiro que o Corinthians ganhe. E roubado. Tem que ser roubado, senão não tem graça. E eu falo isso por quê? Porque o Palmeiras, mano, é um time que a torcida é mimada, uma torcida patética. Como eu falei, uma arrogância da diretoria, da direção, né, da comissão técnica, que às vezes eu fico muito irritado. E uma coisa que me irrita muito é a questão de que quando o Palmeiras é prejudicado, até quando não é prejudicado, os caras choram, reclamam da arbitragem, o Abel vai na coletiva meter o pau na arbitragem, sai do meio da coletiva nervosinho, mimadinho, a torcida fica chorando por anos. Mano, até hoje tem torcedor do Palmeiras que vem no meu direct falar: e aquele lance do Calleri na Copa do Brasil de 2022? Mano, 2022 supera. E ninguém até hoje sabe se o Calleri estava impedido ou não naquele lance, porque era um lance polêmico, não era um lance assim que... ah, não foi nada. Claro que não foi nada. Igual o pênalti que teve aí a favor do Palmeiras contra o Vitória na última rodada. Aquilo lá tá nítido que não foi nada. Aquele lance do Calleri, não. Um lance ali ajustado que a arbitragem decidiu que ele não estava impedido. E eu também não sei se estava ou não estava, né? Então, eu acho que os caras ficam chorando muito quando eles são prejudicados. Mas quando eles são beneficiados, o Abel vai lá, parabeniza a arbitragem, acho que até como deboche, a torcida fica zoando, a torcida me zoa por causa do pênalti do Vitor Roque, que não foi pênalti lá no Paulista, todo mundo sabe que não foi pênalti, que a gente foi eliminado, a gente foi roubado do Paulistão, era pra final do Paulista ser São Paulo e Corinthians, aí o Palmeiras não teria passado a vergonha de ter perdido o título pro Corinthians. Então acho que um time desse, que quando é beneficiado bate palma e quando é prejudicado quer chorar eternamente, precisa se ferrar mesmo. E parabéns ao Corinthians, né? E até parabenizando o Corinthians pelo jogo que fez, pelos 2 jogos que fez. Venceu o primeiro jogo em casa e no segundo jogo no Allianz foi um time corajoso, porque geralmente quando um time que sabe que é inferior e ele já tem uma vantagem e vai jogar na casa do adversário, ele se segura, ele joga retrancado. O Corinthians não, foi pra cima, meteu 2 gols, né? O Corinthians conseguiu ganhar o jogo do Palmeiras. Parabéns, teve a expulsão, claro, sim, mas o Corinthians foi guerreiro, o Corinthians foi um time irreconhecível, né? Do lado positivo, porque ninguém imaginava que o Corinthians faria 3-0 no agregado contra o Palmeiras e eliminasse o Palmeiras da Copa do Brasil. Então, parabéns ao Corinthians. E o Palmeiras é o que eu falei, precisa mudar algumas coisas, precisa ter ali uma humildade da diretoria, da comissão técnica, de perceber que não está bem. Então, o Corinthians classificado, com méritos, parabéns ao Corinthians. Agora, quem vocês for pegar, eu vou torcer contra vocês. Mas, enfim, pode ser o Bahia, né, que passou pelo Retrô. Aí eu vou passar rapidinho, porque não tem muito o que falar. O Bahia passou pelo Retrô, já todo mundo sabia. Vasco passou pelo CSA. O Cruzeiro passou pelo CRB. Bragantino passou... Não, Botafogo passou pelo Bragantino. Tiveram esses jogos que era mais fácil ali de saber quem ia passar, mas tiveram outros jogos também equilibrados, como o jogo do Fluminense e Inter, né? São 2 times que, para mim, tem o mesmo nível ali de elenco, o futebol tá no mesmo nível. Foi um jogo equilibrado no detalhe, o Fluminense acabou se classificando. E teve mais 2 jogos, né? Vou passar rapidinho pelo jogo do Flamengo contra o Galo,
que foi uma surpresa para mim, porque o Flamengo, com o time que montou, com a seleção que tem, eu esperava que passaria, mas os caras perderam em casa o primeiro jogo, ganhou fora de casa, mas aí nos pênaltis, o Wallace Ian mandou o pênalti aqui em casa, né, e acabou que o Galo se classificou. Tomara que o Corinthians não pegue o Atlético Mineiro agora nas quartas, porque o Corinthians, quando pega o Atlético Mineiro, sempre elimina os caras, é incrível. E o Galo acabou passando também com mérito, mereceu, né? Eu acho que o Flamengo é um time que ele é muito... Ele é uma incógnita, vamos dizer assim. Porque é um baita de um time, para mim é o melhor elenco aí da América do Sul. É um time que tem jogadores de altíssimo nível, que quando quer joga um futebol nível europeu, mas tem jogos que o Flamengo não joga nada. Tem jogos que o Flamengo parece o Corinthians jogando, né? Com todo respeito ao Corinthians. Não esse Corinthians que jogou contra o Palmeiras, o Corinthians que estava jogando aí recentemente. Então, acho que precisa ter uma regularidade, né, mano? Porque isso pode custar eliminações, como custou agora. O Flamengo perde jogos que não é para perder. Perdeu pro Santos no Campeonato Brasileiro. Perdeu ali a liderança, se não me engano, nesse jogo. E se perde aí na Libertadores, por besteira? Aí não ganha nenhum título no ano, sendo que tem um time que briga para ganhar todos os títulos. Então acho que o Flamengo tem que prestar mais atenção, porque é um grande time. E agora vamos falar do que eu quero falar, né? Que eu tô ansioso. Vamos falar do São Paulo, do meu tricolor. Tô puto, tô bravo, tô. Mas, como eu falei, estamos na Libertadores, deixa a Copa do Brasil pros caras. Só que assim, rapaziada, vou ser sincero, vou ser honesto, não vou ser clubista, como os palmeirenses são. No momento da expulsão, eu fiquei puto. Tava assistindo o jogo na sala de aula, não vi direito, mas na hora que eu vi o replay, eu comemorei. Falei, não, o VAR vai ver, o VAR vai anular o vermelho. Acabou que não anulou, mas porque o VAR nem chamou. Eu acho que se o VAR tivesse chamado, poderia ter mantido a expulsão, mas eu acho que a minha bronca hoje é porque o VAR deveria ter chamado, mas não chamou. E aí, chegando em casa, revi o lance inúmeras vezes, não vi nada, não vi nenhum toque. Mas aí eu fui ver na TV, né? Tava passando na TV, eu fui ver, tinha um ângulo ali que parece que dá uma triscadinha. E se deu uma triscadinha, o atacante na velocidade que tava, é falta. O Rafael era o último homem, era a chance clara de gol, vermelho. Vermelho justo. Se realmente deu essa triscadinha, o vermelho foi justo. Até agora eu não sei se deu ou não deu. Então eu tô meio assim. Mas eu vou ser justo aqui com a imagem e parece que encostou sim no jogador e o Rafael foi expulso justamente. E isso prejudicou o São Paulo. Não foi a arbitragem que prejudicou. O VAR pode ter prejudicado. Se tivesse chamado, teria avaliado ali, né? Eu acho que o juiz nem viu o lance direito ali, já expulsou, porque a arbitragem brasileira é uma vergonha. Não vou passar pano para a arbitragem, não. Pelo contrário, a arbitragem prejudicou o São Paulo no Paulistão, prejudica o São Paulo no Brasileirão direto. Mas nesse caso, mano, não foi nem culpa da arbitragem, mano. Eu acho que mesmo se a arbitragem tivesse expulsado o Rafael injustamente ali, se tivesse sido injusto, vamos esquecer a arbitragem, vamos falar do que tem que falar. Eu não vejo muito São Paulino falando da realidade, né? Começando pelo primeiro jogo, onde a gente estava ganhando de 2-0, tranquilo, dava para meter 3, dava para meter 4, só que ficamos de toquinho de calcanhar, né? Para videozinho no TikTok, toquinho ali de lado, administrando, até que tomamos o gol. Primeiro que o elenco tinha que se tocar, que era o Jandrei que estava no gol. Se fosse o Rafael, eu não tinha tomado aquele gol, acho. Mas era o Jandrei, então não tem que ficar brincando, mano. É Jandrei que tá lá, velho. Então começa por aí. O primeiro jogo a gente tomou aquele gol. Aquele gol que eliminou a gente. O gol que a gente tomou no Morumbi, que dava para ter sido evitado. Que dava pra gente ter feito mais gols ali naquele jogo. Mas aí, beleza. Acontece coisas do futebol. Viemos... Ah, não, e calma. Naquele jogo lá, teve um erro do Crespo. Por que ele poupou o goleiro? Não se poupa goleiro, mano. O Rafael é um dos goleiros que menos se esforça. Porque a zaga do São Paulo é boa. A bola nem chega no Rafael, mano. Tem jogo que ele nem faz defesa. Ele fica lá parado, mano. Rafael nem cansa. Vai poupar o Rafael pra quê? Ah, foi colocar o Jandrei, sendo que tem o Yang, tem o Leandro, né? Tem um monte de jogador, mano, que... Tem eu, caralho. Põe eu no gol lá, no lugar do Jandrei, que eu sou melhor que ele. Então, assim, colocar o Jandrei foi um erro, mano. Tanto que agora, graças a Deus, se Deus quiser, mano, eu vi um bagulho que deve ser verdade. Ele tá indo pro Juventude. Obrigado, Juventude. Eu pago o salário dele. Eu faço um empréstimo, uma dívida gigante, mano. Se algum time quiser comprar o Jandrei, eu pago. Porque, pelo amor de Deus. Mas, enfim... a culpa foi essa aí, do Crespo de ter colocado o Jandrei e do time do São Paulo num todo, né, inclusive do Crespo, de ter controlado o jogo ali, porque o São Paulo do Crespo tem isso, né, faz 2-0, não quer fazer mais gol. Ah, mas já tá criticando o Crespo? Claro que não. O cara chegou, salvou o São Paulo aí no Brasileirão,
O cara melhorou 300% o futebol do São Paulo, fez os caras jogar bola, Marcos Antônio, o Luciano na posição original ali. Então, o time de São Paulo tá muito bom. Aconteceu, né, que nessa Copa do Brasil não foi bem. O Crespo errou, e aí tem que ser criticado. Como o Arboleda, que é o meu zagueiro favorito aí. Mano, sou muito fã do Arboleda. Mas que bosta que o Arboleda fez nesse segundo jogo, mano. Ele deixou o cara passar por ele ali, tava moscando, achando que a bola ia chegar no Rafael. O Rafael teve que sair do gol e ser expulso. O Rafael nem teve culpa, a culpa foi do Arboleda e dos outros zagueiros. Não teve comunicação. Então, mano, tem que criticar. Foi ridículo, a gente tomou esse gol de uma forma ridícula. Na verdade, não foi gol esse lance, né? Mas teve a expulsão que gerou lá na frente o gol. Porque se fosse o Rafael, você acha que ia tomar aquele gol? Aquele bracinho de jacaré do Jandrei? Eu pegava aquela bola. Você que tá assistindo. Então, acho que tem que ser analisado o contexto todo. E analisando o contexto todo, a eliminação de São Paulo foi justa. A gente mereceu ser eliminado. Jogamos horrivelmente esse segundo jogo, porque estava com um a menos, mas acho que mesmo assim dava para ter feito alguma coisa, porque é um time de segunda divisão que a gente estava enfrentando, um time que não está conseguindo nenhum acesso para a Série A. E no primeiro jogo a gente tinha uma vantagem ali muito boa e poderia aumentar e não aumentamos. Então, parabéns ao Atlético. Pelo quê? Não sei, porque não fizeram os gols ali, 2 chutes no gol, 2 gols. Parabéns por ter feito gol do Jandrei, porque o Atlético também não mereceu a classificação. Né? Se a gente for falar assim, nossa, mereceu. Não mereceu. Mas o São Paulo entregou de bandeja a classificação para os caras. Então, parabéns ao Atlético. E o São Paulo agora que tome cuidado, pegue esses erros, que o Crespo pegue todos esses erros e não cometa mais no Brasileirão e muito menos na Libertadores. A gente tem chance de ganhar a Libertadores. Olha o Palmeiras, o Flamengo, como que jogou na Copa do Brasil. Se a gente enfrentar os caras na Libertadores do jeito que a gente estava jogando no Brasileirão, dá para ganhar. Dá para tentar, entendeu? E o Brasileirão a gente consegue ali, talvez um G8 para se classificar novamente para a Libertadores. Então é isso. Eu acho que eu não tenho que ficar aqui criticando a arbitragem, criticando o Crespo, criticando o Arboleda. Acho que a gente tem que criticar todo mundo. Eu acho que o time do São Paulo errou muito nessa Copa do Brasil e que os erros sirvam de aprendizado. Eu errei muito na vida e aprendi muita coisa. Algumas coisas não aprendi, mas estou aprendendo. Então acho que nem sempre uma eliminação, nem sempre uma coisa ruim, ela é negativa. Espero que o São Paulo consiga colher coisas positivas dessa eliminação. É isso que eu tenho para falar. Não vou ficar xingando o Jandrei aqui. Porque, sendo sincero, mano, eu tenho pena do Jandrei. Mas eu tenho mais pena de mim. Porque o cara tá lá, ganhando milhões. E eu tô aqui, pobre. Então, assim, vou falar o que do cara? Mas o Jandrei, para mim, é um jogador medíocre, um jogador ruim. Um goleiro que eu não sei nem se eu posso chamar de goleiro. Ele é péssimo. Ele é amigo do Rui Costa, né, da diretoria, e aí ele foi lá pela amizade, ele joga no São Paulo pela amizade. Eu tenho certeza que nos treinamentos o Leandro e o Yang é melhor do que ele, mas ele joga porque ele é amigo dos caras. O Jandrei é uma vergonha. É um dos piores, se não o pior goleiro que eu já vi jogar pelo São Paulo. Pior do que o Sidão, pior do que o Denis, pior do que o Felipe Alves, pior do que todos os goleiros que passaram pelo São Paulo depois do Rogério Ceni. É um jogador ridículo. É isso que eu tenho para falar. Não vou xingar como eu queria xingar naquele dia, porque já superei, entendeu? É isso. Vamos com tudo aí na Libertadores. E espero que não poupe mais goleiro, porque não tem sentido poupar goleiro. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Boa sorte aos que ficaram e aos que se foram. Vamos para a próxima. Tamo junto, é nóis, valeu.